diagnóstico sobre ele. Professor, então por que você está dizendo que suas ortodontias são tão rápidas? São tratamentos antecipados, correções que são feitas logo no início do tratamento? Eu vou te dizer que é porque a gente reposiciona o molar desde o início. E reposicionar o molar e verticalizar é definido pela literatura científica há muito tempo como uma das principais chaves de estabilidade. Fala pessoal, aqui é o professor Felipe Marçal e hoje a gente está aqui para falar sobre um dos assuntos bem polêmicos na ortodontia, ao mesmo tempo de grande interesse para a maioria de nós, são ortodontias rápidas, né? Ortodontias aí de excelência que sejam feitas em curto espaço de tempo. Então, antes de estar falando sobre o conteúdo, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever e assistir os diversos vídeos e diferentes abordagens que a gente fala sobre ortodontia aqui no nosso canal. Bem, então, falando sobre o tema que a gente traz para hoje, a gente vem falar sobre a manutenção rumo às 10 manutenções, né? E aí muitos colegas dizem, professor, não sabia que era possível. Professor, como assim, uma ortodontia tratando um caso complexo em 10 manutenções, como isso é possível? E é isso que eu quero te mostrar hoje. Então a grande proposta da apresentação dos slides, dos casos clínicos que a gente vai mostrar, é justamente para você que muitas vezes volta no consultório pensando, poxa, aquele caso não melhorou, eu não consegui tratar mordida aberta, não consegui tratar um caso que está já há 3, 4, 5 anos no meu consultório, eu estou tentando solucionar esse caso e não consigo. Então é nessa proposta que a gente vem te mostrar. Então, pensar sobre uma ortodontia rápida, já te antecipo, que é pensar em uma ortodontia que não trata a maioria dos casos no fio retangular. Como assim, professor Felipe? É isso que eu quero justamente chegar até você com essa informação. Apresentaram por muito tempo que o fio retangular ele deveria ser feito, né? Então é uma ortodontia com essa lei, né? É algo mandatório fazer em fio retangular? Pergunto a você. Não, essa é a resposta. Então o fio retangular ele é na ortodontia convencional, é bem estabelecido, mas eu quero te falar de uma ortodontia em fio de Naittai e fio redondo. Você pode se perguntar também se surgiu agora, né, essa filosofia, e eu quero te falar que a literatura científica já apresenta diversas mecânicas que são feitas em fio circular e também em fio de Naittai, e vamos lá para os slides. Então, pessoal, nesse primeiro slide, o que eu quero mostrar para vocês é que Profit e a ortodontia como um todo, ela separa a ortodontia em grandes 4 fases, né? Então todo mundo lembra que primeiro o alinhamento e nivelamento, na mecânica convencional ele vai até o fio retangular, 19 por 25, né? É o fio ideal da maneira que é apresentado. Após isso a gente faz biomecânica, que é correção de classe 2, classe 3, mordida profunda, mordida aberta, dentre outras mecânicas. E ao terminar a correção, uma vez que as arcadas estão alinhadas e niveladas, a gente faz pequenas finalizações, dobras de finalização, elásticos de intercuspidação, finalizações para deixar o caso lapidado, né? E daí a gente vai para a contenção. Então são 4 fases: alinhamento e nivelamento, a biomecânica de fato, a finalização e a contenção. Assim a ortodontia convencional se distribui. Mas o que a gente quer te apresentar é uma proposta de fazer uma mecânica antecipada, em que a biomecânica ela não depende desse fio lá na frente, ela não depende desse fio retangular para acontecer. Por eu conhecer diferentes mecânicas em que eu trato em fio circular e mesmo fio Naittai também, eu posso inclusive para alguns padrões de mecânica fazer ela no primeiro mês. Então por que essa ortodontia ela é 10 meses? Eu tenho que te dizer que essa ortodontia ela é rápida porque eu penso em mecânicas que tratem logo de início. E essas mecânicas elas são diversas, são diferentes protocolos. Mas uma vez que você entende, que você liga a chave da possibilidade, ao mesmo tempo nessa mecânica antecipada, você consegue oferecer uma nova experiência para o seu paciente, né? Então esse slide ele representa exatamente isso. Ele representa essas 2 fases primeiras, né, biomecânica e alinhamento e nivelamento, que acontecem simultaneamente. Muitos colegas, pessoal, também têm uma objeção de dizer o seguinte, preste atenção. Professor, mas não vale a pena fazer uma mecânica antecipada, uma vez que para mim não compensa, nem logisticamente, nem financeiramente, ficar com o paciente tão pouco tempo no consultório. E aí eu te pergunto, e eu quero te apresentar também, se isso de fato é uma verdade, porque quando a gente pensa sobre ser um profissional diferenciado, ter uma clientela que nos conhece por oferecer um serviço diferente,
certamente fazer uma mecânica antecipada é uma forma de agregar tanto valor ao seu tratamento, como também novos pacientes, né? Então, a mecânica antecipada, eu costumo pensar que a longo prazo, ela tende a ser algo que não volta mais. Então, um dia me disseram, café sem açúcar é um tipo de hábito que a gente cria que a gente não volta mais atrás, né? Então, comecei a tomar café sem açúcar, eu não vou voltar a tomar ele com açúcar. E eu acho que a mecânica antecipada ela é muito isso também, né? Uma vez que a gente sabe tratar mais rápido, a gente não vai aguardar tanto tempo para a gente fazer esses tratamentos. Então, a partir daí, a partir desse entendimento e dessa possibilidade, que você agora está escutando de fazer mecânica em fio de Naitai, fio redondo, e para muitos como é possível? Sim, é possível. Obviamente, os mini implantes, eles são peças fundamentais e outras peças também. A gente vai apresentar para vocês. Mas para eu entender se eu posso tratar um caso, para eu entender se um caso ortodôntico ele é tratável, eu preciso entender as limitações de uma ortodontia. Não faz sentido eu querer tratar um caso e dizer que vou tratar em 10 meses se eu não entendo as limitações dessa ortodontia. Então, o que a gente vai apresentar para vocês é que a literatura científica nos fala de limitações que muitas vezes, inclusive, envolvem o número 7, né? Professor, como assim o número 7? Não conheço, então eu vou lhe dizer. O batente maxilomandibular, que a gente considera que é o batente que ele é ponto A e ponto B, 7 milímetros é o limitante para eu tratar um paciente a nível sagital. Então, se o batente ele é um número 7, maxilomandibular, a gente entende que eu não vou tratar uma classe 3, por exemplo, que tem um batente 7, né, avaliado por cefalometria, a gente entende que não é possível. Isso é o degrau de Whitts, é uma análise cefalométrica para indicar essa limitação. E quando a gente pensa a nível vertical, muitas pessoas relatam, até na literatura científica, que mordida aberta de 7 milímetros é considerado uma mordida aberta que indica aí uma cirurgia ortognática, sendo um limitante para a ortodontia, pelo menos como é apresentado pela literatura científica. Também existe algumas pessoas lá de Twige, né, que seguem escolas como essa, que falam que apinhamentos a partir de 7 milímetros são apinhamentos indicativos para fazer extração dentária. E aí eu vou dizer para você que essas referências delas hoje, a que é mais cotada para ser bem estabelecida é a do maxilomandibular. Mas as outras, a gente tem novas referências que fazem essa avaliação, tá certo? Então, os limitantes da ortodontia eles são muito importantes serem entendidos para eu saber se um caso meu vai ser resolvido só com ortodontia. Nessa imagem está sendo apresentado o ODI. E o ODI é uma análise cefalométrica que ela soma dois ângulos. Um é o ângulo inferior da base mandibular, como vocês podem ver nessa imagem representado pelo número 1. Então é plano mandibular com A e B. E o outro é o ângulo formado entre o plano palatino e Frankfurt. Se eu somo esses dois ângulos numa tabela, numa escala, eu consigo a partir daí identificar qual é a severidade do grau de problema vertical do meu paciente. Então assim, é um paciente mordida aberta esquelético? É um paciente fácil de tratar? É um paciente que eu consigo aplicar uma biomecânica e ter resultado? Então tudo ele vem a partir da avaliação do ODI. Então se o paciente é classificado como cirúrgico severo, ele de fato é um paciente de indicação de cirurgia ortognática. Até cirúrgico ele tem uma solução ortodôntica, apesar da escala estar sendo apresentada dessa forma. Então o cirúrgico ele seria um paciente ortocirúrgico ou compensatório, dependendo também das queixas do paciente. E aí a gente entra na grande pergunta que é assim, fio retangular, realmente eu preciso trabalhar sempre com ele? E aí eu vou te explicar que alguns autores ao longo desses anos, eles têm saído desse fio que é considerado o fio ideal, que é o 19 por 25. Foi falado que ele é o melhor, foi dito que ele precisa ser feito, mas muitos autores já saíram de 19 por 25 e fazem mecânica em 17 por 25. Alguns autores saíram do fio 17 por 25 e hoje fazem só em fio retangular TMA. Alguns autores já saíram do retangular e tendem a fazer mecânica em fio redondo. Mas para eu tratar em fio redondo, eu preciso entender mais sobre torque. Eu preciso entender, por exemplo, como aplicar torque nos dentes sem ser em fio retangular. Então essa é a ciência que a gente quer cada vez mais apresentar para vocês e essa possibilidade de mecânica em fio redondo. Então esse artigo ele traz uma possibilidade muito interessante de fazer mecânica de meal,
que até então era só em fio retangular e em fio redondo. Esse é o artigo, então, que foi publicado na revista de maior impacto hoje do mundo, né, em ortodontia. Esse outro estudo ele fala de um tratamento antecipado de correção de curva de SPI e mordida profunda. Então, esse artigo ele vai trazer a possibilidade de utilizar alavancas, né, utilizar cantilevers, logo nos primeiros fios em Naitai, para corrigir, assim, um problema, por exemplo, de mordida profunda e curva de SPI acentuada inferior. Então, essa alavanca, como essa imagem está mostrando para vocês, com uma força de 80 gramas força, eu já conseguiria, em um fio de Naitai, muito precocemente, aplicar uma mecânica em que eu trato esse problema. E eu entendo que se meu paciente tem um problema na curva de SPI muito acentuado, isso é uma das maiores problemáticas que a gente pode encontrar em consultório odontológico. Porque enquanto eu não corrijo o transverso, primeiramente, e posteriormente a curva de SPI, o meu caso ele tende a não ser solucionado. Porque a curva de SPI, né, planificada, ela é uma base oclusal para eu entender que os dentes eles vão se engrenar. Então, tratar antecipadamente é uma ótima solução para os nossos casos. Mas explicar para vocês também que os casos, nas suas diferentes complexidades, eles demandam diferentes complexidades de mecânica. Então, por exemplo, essa é uma paciente que eu preciso corrigir o vertical, melhorar o vertical da paciente, né? A paciente tem um pouco de sorriso gengival. Preciso fechar espaços de extração de 2 pré e também corrigir a verticalização do molar. Então a gente consegue observar que as mecânicas nas suas complexidades, aqui está sendo feita em fio de Naitai, essa mecânica, né? Não é fio retangular, não é fio de aço, mas eu preciso entender os diferentes vetores de força. Então, essa alça posterior está verticalizando meu molar, o elástico anterior está fazendo um fechamento de espaços, que é a paciente que abriu diastemas anteriores, e os mini implantes na frente estão fazendo a intrusão. Então, a gente consegue ver um estudo de vetor de torque, né, de vestibularização, de lingualização, a partir de fio de Naitai, porque eu entendo as biomecânicas que são aplicadas. Então, aqui é para exemplificar. Essa é uma paciente de uma estimativa, né? Então, essa é a quinta manutenção dela, sexta manutenção dela, e aí ela está prevista para fazer um tratamento de 12 meses. Então, explicar para vocês que suas diferentes complexidades, elas demandam tratamentos diferentes, né? Então, assim, a gente precisa realmente estudar cada caso. Então, essa ortodontia rumo aos 10 meses, que a gente fala, em média de 10 meses, dependendo da complexidade de cada caso, obviamente ela não se enquadraria para todos os casos, mas para a grande maioria. Porque alguém pode chegar e dizer, professor, é uma loucura você dizer que um caso de extração vai ser tratado em 10 manutenções. E de fato, o caso da extração ele é bem mais complexo e a gente precisa entender isso sim. Então, nessa linha de apresentar para vocês uma ortodontia rápida e falar também de uma ortodontia em fio de Naitai, eu quero te dizer que a grande solução dos casos, do porquê que é também tão rápido, é porque a nossa ortodontia está concentrada no molar. Então, sempre que eu for tratar o caso, eu vou olhar para o molar e vou estabelecer um diagnóstico sobre ele. Professor, então por que você está dizendo que suas ortodontias são tão rápidas? São tratamentos antecipados, correções que são feitas logo no início do tratamento? Eu vou te dizer que é porque a gente reposiciona o molar desde o início. E reposicionar o molar e verticalizar é definido pela literatura científica há muito tempo como uma das principais chaves de estabilidade, que é o molar verticalizado. Ou seja, se eu tenho uma raiz, o paralelismo entre as raízes e o meu molar ele verticaliza, eu já vou entender que isso é um parâmetro de estabilidade para o meu caso. E os espaços que a gente vai estabelecer vão ser abertos a partir dessa distalização. Esse primeiro caso é um caso de um paciente que ele é classe 3, tem um mapeamento grande, né? E eu penso, será que essa é a discrepância de modelo negativa real desse paciente? Será que se eu faço uma discrepância de modelo nesse paciente e eu vejo uma discrepância de -6, -7, -8. Será que essa é a discrepância do paciente? Bem, ainda não. Para eu avaliar a discrepância real, eu preciso distalizar o molar, na verdade, verticalizar principalmente. Na hora que eu jogo esse molar para trás, que ele levanta, que ele verticaliza, é quando eu vejo se o paciente tem apinhamento ou não. Então, olha que interessante, essa aqui é a sexta manutenção do paciente, eu consigo avaliar que a arcada do meu paciente ela apresentou uma melhora muito positiva e eu vejo que o paciente agora não tem mais apinhamento. Por quê? Porque a verticalização do molar abriu um espaço anterior que alinhou os dentes. Então esse paciente, na verdade, originalmente, baseado em um código genético e estudo de base óssea de tamanho de dente, ele não tem discrepância de modelo real.
E é nisso que a gente se apega à nossa ortodontia antecipada. É entender que distalizar molar e abrir espaços é também uma forte ferramenta de diagnóstico e de mecânica, já que a distalização ela vai tratar os diferentes casos. Professor, tudo bem, você está me falando da distalização do molar, você está apresentando que a distalização do molar antecipada vai abrir esses espaços e corrigir diversos apinhamentos, como também a classe 3 e classe 2, né, professor? Bem, a distalização do molar, dependendo se for de cima ou de baixo, ela vai tender a corrigir classe 1, classe 2 ou classe 3. Mas, professor, existem outros problemas na boca. Existe o problema transverso da boca, existe o problema vertical da boca. Então, se a gente avalia essa imagem, eu vou te falar que esse é um dos principais diagnósticos do molar. Então, eu vejo que o molar está extruído e mesializado. Eu vejo que esse molar mesializado e extruído, ele vai apresentar cúspides desniveladas. E isso acontece não só no dólico cefálico abrindo mordida. Porque muitas pessoas falam, professor, esse molar aqui está muito extruído. Professor, esse molar aqui está muito extruído, esse paciente é mordida aberta. Não necessariamente. Se ele estiver muito extruído, em um dólico, sim, a gente vai encontrar um padrão de mordida aberta. Mas se esse paciente for um braque, por exemplo, ou um paciente que não era respirador bucal, a mesialização grande desse dente ela vai causar esse desnivelamento entre as cúspides. Então eu posso observar nessa imagem que a cúspide disto-vestibular ela está mais extruída. Isso quer dizer que os meus dentes eles estão inclinados. Isso quer dizer que o prognóstico de distalização, no meu caso, ele é muito bom. Por isso que quando a gente apresenta o olhar sobre o molar, em uma mecânica em fio de Naittai, em que eu distalizo o molar, e isso vai virar uma das peças-chave do meu tratamento, de uma maneira geral, eu quero apresentar para você que o molar seja seu principal olhar, seja a sua principal solução terapêutica. Então, se eu vejo, como nessa imagem, que está em verde, que o molar ele está mesializado, eu já entendi que a distalização, muito possivelmente, vai ser a solução desse tratamento. Professor, então você está querendo me dizer que a maioria dos casos de apinhamento, por exemplo, vão ser solucionados a partir de então? Exato, sim. A prática clínica, né, de quem faz essas mecânicas, que quem distaliza molar precocemente, vamos dizer assim, logo de maneira antecipada, todos os casos eles tendem a ser tratados com uma certa rapidez. Então, por isso que a solução de um tratamento de 10 meses ele acontece porque a mecânica do molar ela é antecipada. Mas professor, você disse que tem os problemas verticais. Professor, tem a mordida aberta, tem a mordida profunda. Professor, a distalização de molar não vai corrigir esses problemas. É aí onde a gente quer chegar. Eu quero dizer para você que, dependendo de como eu distalizo esse molar, eu consigo ainda, junto à distalização, estabelecer uma correção vertical. Então vamos olhar essas três imagens que estão sendo apresentadas aqui. A gente tem uma imagem azul, uma em vermelho e um amarelo. A imagem azul é uma alavanca. A imagem azul ela é uma possibilidade de correção de mordida profunda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a alavanca ela joga a coroa para trás, ao mesmo tempo que a alavanca ela verticaliza esse molar, a alavanca também vai extruir esse molar. Tá, professor, e qual a importância de extruir um molar? Toda! Porque a extrusão de um molar ela vai causar correção de mordida profunda. Então, quantas vezes você tem feito, por exemplo, um levante de resina nos dentes posteriores a fim de colar os dentes? Quantas vezes você tem feito um levante posterior e tem tentado uma mecânica para a correção anterior? Então, a alavanca, algumas vezes pode ser possível, necessário colocar um levante de resina, mas a alavanca muito rápido ela tende a corrigir esse problema. Então vamos imaginar um paciente, por exemplo, que é um paciente classe 3 que eu quero vestibularizar os dentes do paciente e ao mesmo tempo eu quero corrigir uma mordida profunda anterior e eu quero também no posterior fazer uma distalização. Então a peça da alavanca ela faz isso, verticaliza o molar, joga o molar para trás e extrui. Os cursores, que está sendo representado aqui pelo vermelho, mas eu também posso ter um cursor voltado para fundo de sulco, que são os jigs, né? Então os jigs são muito conhecidos hoje na literatura. Se eu faço ele jogado para fundo de sulco principalmente, mas não somente, eu consigo ter uma distalização sem grandes movimentos de intrusão ou extrusão. Ou seja, é uma distalização que a gente considera pura quando ela vai para fundo de sulco.
Mas vários jigs hoje têm se estabelecido no mercado que a gente consegue avaliar uma distalização. Professor, mas essa imagem em vermelho, se eu aplico um elástico aqui intermaxilar, não pode ter um pouquinho de extrusão nesse dente? Eu vou te dizer que isso não é significativo porque a mordida do paciente é muito forte. Então, se esse dente tiver qualquer força para querer extruir um pouco, a mordida certamente vai equilibrar, ela vai evitar essa extrusão de acontecer. E aí o jig ele vai se tornar uma solução só de distalização. E por último, gente, é um elástico em cadeia vindo de um IZC bem posterior. Eu consigo intrusão e distalização. Você pode estar se perguntando assim, professor, sabe o que é curioso? É que eu estou vendo essas diferentes mecânicas e eu estou pensando que isso me lembra muito o AIB, o aparelho extraoral. Professor, há muito tempo atrás, as pessoas usavam muito o aparelho extraoral e ele fazia exatamente isso. Eu tenho a possibilidade de uma puxada mais superior, nessa puxada alta, eu vou ter distalização do molar com intrusão. Eu posso ter a possibilidade de uma puxada em altura média para eu fazer só distalização, passando pelo centro de resistência, e eu posso ter o AIB sendo utilizado a nível cervical para eu ter distalização com extrusão. Só que hoje ninguém mais usa esse aparelho. Ele virou obsoleto. Então, o que era um ótimo aparelho de fato para a correção, ele não, na prática, não é usado. Então, vamos imaginar quem é o paciente adulto hoje que usa um AIB? Não existe. Então, se as nossas crianças não estão querendo usar, ele, apesar de biomecanicamente ser interessante, na prática ele é inviável, E a sociedade ela tem caminhado muito para a estética, para a exposição nas redes sociais, desde muito cedo, então ele cada vez mais se torna um aparelho obsoleto para exclusiva finalidade de distalização de molar. Então, se eu conheço essas três possibilidades de jogar o molar para trás, vamos dizer assim, eu vou te falar que elas podem ser feitas em fio de Naittai. Professor, como assim? Não vai ter uma deflexão do meu fio? Calma, professor, espera. Você vai fazer em fio de Naittai. Se a deflexão do meu fio caminha para tratar a má oclusão dele, isso não é ruim. Se eu faço uma distalização de intrusão de molar superior em um paciente classe 2 e mordida aberta, é perfeito, eu consigo antecipar a correção do meu paciente. E mesmo que esse fio ele deflita um pouco atrás, o meu fio que está sendo evoluído em diferentes calibres e vai chegar já em aço, ele vai dar uma equilibrada. O importante é eu pensar que a correção da minha oclusão está sendo feita e que posteriormente já vai ser chegado em um fio que vai manter a planificação do fio, O alinhamento e o nivelamento também, já que a nossa mecânica ela acontece concomitantemente. Biomecânica, alinhamento e nivelamento acontecendo ao mesmo tempo. Pessoal, se você entende isso, se você consegue aplicar em diferentes protocolos essas três peças principais que são cursores, alavancas e mini implantes, você consegue entender de como tratar o seu caso antecipadamente e oferecer uma solução muito boa. E realmente é algo incrível quando a gente se depara com essas mecânicas e vê os resultados acontecendo muito rápido, É algo que dá gosto de ver, brilha o olho do ortodontista e por isso que a gente defende tanto essa mecânica como algo extremamente inovador. Então nessa imagem a gente mostra justamente o que a gente estava falando para vocês. Então o paciente, como a gente consegue ver, é um paciente aqui que ele tem uma atresia de arco dos dentes superiores. Eu observo também que é um paciente classe 2 e também mordida aberta. Eu tenho três problemáticas no meu paciente que na mecânica convencional iria ser tratado. Primeiro iria se tratar o problema transverso, quadrihélice, um RIEX. Ah, professor, tem também o alto ligado, Ok, existem outras possibilidades hoje no mercado, mas a expansão era necessária acontecer. Preciso corrigir a classe 2 e a mordida aberta do meu paciente. Diversos colegas ortodontistas, diante de casos como esses, eles diziam assim, primeiro eu vou corrigir o transverso, depois a classe 2, depois a mordida aberta. E aí eu pergunto para você se você acha que esse caso ele tem um bom prognóstico utilizando o elástico anterior. A gente acabou de falar que a nossa mecânica ela trabalha muito com o molar. Então, diante desse caso, eu mostro para vocês como em 5 manutenções, o caso ele consegue melhorar incrivelmente. Porque os mini implantes IZCs, e jogando uma força para o molar, eu consigo fazer com que o molar expanda, já que o mini implante vem pela vestibular, que ele faça distalização e faça intrusão. Professor, em um caso desse, você fez em 5 manutenções? Sim. No primeiro mês foi montado todo o aparelho e os mini implantes e já foi feito a força. Na primeira manutenção,
foi mantido a mecânica em acompanhamento. E eu quero que vocês observem a partir dessa imagem como 5 manutenções já se obtém um tratamento muito evoluído. Então a proposta de um paciente dessa é ser um tratamento de 10 meses. Inclusive eu te convido a acompanhar, né, nossa página nas redes sociais, ver vários depoimentos de pacientes que receberam essas mecânicas. Quando eu mostro os relatos dos pacientes nas redes sociais, muitos colegas chegam a perguntar o seguinte: professor, mas esse caso aí devia ser um apinhamento simples? Professor, mas esse caso que você está mostrando do relato do paciente, isso aí deve ser só um alinhamento e nivelamento bem simples? Não é. A maioria dos casos que a gente apresenta de relato de paciente é caso de mordida aberta complexo, são casos de mordida profunda muito grande, e é nisso que a gente quer mostrar para vocês essa possibilidade. Talvez você nem saiba que seja possível. Talvez você esteja pensando, eu tenho muita dificuldade, professor, em tratar casos, eu tenho muita dificuldade em casos que não terminam bom. Por isso que eu quero chamar a atenção para você para conhecer essa nova possibilidade técnica. E você consiga evoluir na ortodontia e oferecer uma ortodontia diferenciada para os seus pacientes. Tá certo? Então vamos lá. Então o que foi feito nesse paciente? Foi exatamente o que a gente mostrou lá atrás de distalizar intruindo. Então, se meu paciente ele é classe 2, eu consigo observar e eu já estabeleço antecipadamente uma intrusão com distalização, o meu caso ele já tende a resolver rápido. E aí, a partir dessas fases, né, o paciente aqui já está com a mordida fechada, eu caminho para a finalização, para a lapidação do meu tratamento nessa última fase, antes da contenção. Ok, professor, eu estou achando tudo tão interessante e o curioso, pessoal, quando a gente vai dar aula sobre isso, ministra cursos sobre isso, as pessoas ficam realmente assim, de boca aberta. E eu vou dizer para vocês que trabalhar com mecânicas como essa é algo completamente inovador, porque como vocês conseguem observar, o paciente ele fica encantado com os resultados. Então vamos ver esse próximo caso de maneira para exemplificar. Então esse é um paciente que ele tem um apinhamento grande, um apinhamento severo. E esse paciente, ele apresenta, como a gente pode ver entre o primeiro e o segundo molar, um desnivelamento muito grande das cúspides. A gente falou para você nessa aula, a gente apresentou para você que esse desnivelamento da cúspide quer dizer que o molar está muito mesializado. Então, só de pensar nisso, eu penso que a classe 1 que esse paciente tem não é uma classe 1 com molares verticalizados, é uma classe 1 com molares que estão mesializados. Logo, um paciente desse que tem um ponto A e um ponto B muito próximo, né, das relações sagitais, é um paciente que não tem problema maxilomandibular. Então, se eu entendo isso, eu entendo que esse apinhamento é um apinhamento construído, é um apinhamento, uma oclusão que foi estabelecida por uma mesialização de molar ao longo da dentição mista. Não é um apinhamento real. Então, se ele não é um apinhamento real, se eu verticalizo esses molares, o que é que acontece? Esse caso ele tende a solucionar. Poxa, professor, realmente eu estou impressionado, porque esse caso eu extrairia. Bem, pessoal, isso é a maioria dos casos, opiniões dos ortodontistas em que eu apresento. Eles dizem assim, professor, esse caso eu extrairia. Esse não seria um caso, professor, que eu iria cogitar distalizar ou desgastar, eu já iria para a extração. Mas eu te pergunto, se esse paciente tem um tegumento labial, ele tem lábios tão ruins, ele tem uma projeção de face curta, uma linha queixo-pescoço curta, pouco tegumento labial, a extração para ele poderia ser muito ruim. Eu poderia envelhecer o rosto desse paciente muito rápido. E se ele tem esse molar mesializado, então ele está me mostrando que eu não devo extrair e que sim, eu devo distalizar. Então é feito o que nesse paciente? Como ele tem mordida profunda, é feito uma mecânica de jig para alavanca. Então são peças que vão fazer distalização de molar superior e verticalização com correção de curva de espinho inferior. Em 6 manutenções, né, aí a gente está mostrando um resultado de 6 manutenções, eu consigo observar que o caso ele já evoluiu muito. Né? Então esse é um paciente, o nome dele é Pedro, ele segue a gente nas redes sociais, e aí eu queria mandar um abraço para ele, porque esse é o caso clínico dele. E como ele diz, ele fala, eu estou encantado com os resultados, e de fato é de encantar a prática ortodôntica também. Pessoal, o que vocês conseguem observar aqui é porque eu verticalizei molar. Eu joguei os molares para trás e naturalmente os dentes foram se corrigindo. Então, por que é uma ortodontia de 10 meses, em média, ou muito menos, diversas vezes? Por que é um tratamento tão rápido? Porque eu já reposiciono o molar. E aí eu tenho que dizer para você algo que na ortodontia é fantástico, que é reposicionar molar
é você permitir que todos os outros dentes eles se reposicionem junto. Porque o molar ele é o dente muito resistente da boca, né? O molar é aquele dente que ele é o mais resistente. Eu mexi nele, os outros dentes tendem a vir. E aí eu costumo também falar nas aulas o seguinte: pessoal, quem trabalha no PSF aqui, vocês lembram naquele dia que vocês tiveram que extrair um primeiro molar naquele paciente que tem um osso bem resistente e é uma força enorme e a gente falta acabar a nossa mão, um punho dolorido, porque a gente faz de uma força extrema para extrair o molar? Essa é a principal prova viva de como esse molar ele é muito resistente dentro do osso. Então, mexer nele não é tão simples, mas deve ser feito. Então, se eu distalizo o molar, quem a resistência é muito grande da boca, os outros dentes Maria vai com as outras, né? Eles tendem a vir juntos e a se alinharem. Então, eu consigo ver a solução do caso acontecendo. Professor, por que muitas vezes o alinhamento e nivelamento na boca do meu paciente, eu evoluo os fios e ao mesmo tempo isso pode ser prejudicial para o periodonto? Porque você não está abrindo espaço. Como que você vai evoluir 12, 14, 16, 18, querer alinhar e nivelar os dentes, se sua boca ainda está completamente apinhada? A falta de espaço ela se encontra. Eu preciso abrir espaço. Se eu faço isso desde os primeiros fios, o meu próprio fio que vai sendo passado, ele vai alinhando e nivelando com uma rapidez muito grande. Porque se eu tenho espaço, isso acontece de maneira mais natural, né? Mais fisiológica, mais harmônica, inclusive para o meu periodonto. Por isso que a gente costuma apresentar para vocês o seguinte: essa filosofia antecipada é uma filosofia que ela é bem menos agressiva para o periodonto, porque tudo acontece com espaços distribuídos. Ela acontece uma mecânica em um fio com pouco atrito, que é o fio de Naitai, né? O fio retangular e fios mais pesados, eles têm um atrito muito grande na hora da mecânica. Então, um fio grosso para deslizar no slot do bracket, isso é um atrito muito grande. Então, a gente encontra várias vantagens. Além daquelas que eu já vou dizer para você, que é o fio retangular, ele tem ele tem chances maiores do que o fio redondo de ter reabsorção radicular e perda óssea. Isso a literatura científica nos apresenta, né? Muitas vezes eu costumo até pensar que muitos ortodontistas não gostam nem de escrever muito sobre isso nos artigos, porque é algo polêmico, né? Porque as pessoas fazem mecânica em fio retangular de uma maneira em geral, tá certo? Então esse caso é para exemplificar para vocês, pessoal, justamente isso, que é possível sim eu tratar casos complexos de maneira rápida, uma vez que eu entenda que o molar é a solução dos meus casos, ele deve ser a quem o meu olhar, ele deve ter uma reflexão especial e a quem eu devo tratar o quanto antes. Professor, eu estou entendendo, você me falou dos problemas verticais, dos problemas sagitais, mas professor, volta naquelas 3 imagens que você mostrou, vamos lá, vermelho, azul e amarelo. Mas professor, algum desses casos ele mexe com o transverso? E aí eu vou dizer para você, sim. A imagem em amarelo, além dele fazer intrusão e distalização, ele também faz o quê? Ele faz uma mecânica de vestibularização. E é interessante pensar nisso porque diversos casos que a gente tem um desnivelamento, como é esse caso daqui, desse apinhamento, né? Desse caso do Pedro, que a gente está falando para vocês, a gente consegue identificar que o paciente tem desnivelamento. Então eu posso intruir esse molar primeiro e quando ele nivelar uma cúspide com a outra, eu continuar a distalização. Então se o mini implante, a possibilidade em amarelo, ela também faz expansão, se eu também tenho um arco expandindo, eu também consigo corrigir o transverso. Então, se eu voltar de novo para a imagem já da mordida aberta que a gente mostrou, foi isso que aconteceu. Foi feito distalização, foi feito intrusão e expansão, tudo ao mesmo tempo. Por isso que casos complexos de problemas de 3 dimensões, eles podem ser solucionados com mini implante, uma vez que mecânicas antecipadas, elas corrigem diferentes dimensões ao mesmo tempo. E aí, pessoal, já na finalização dessa aula, eu quero mostrar para vocês que se seu paciente está expandindo o molar mais do que você gostaria com o mini implante, é só você colocar o mini implante pelo palato. Ah, professor, outro mini implante? Se você não quer colocar mini implante, você pode fazer uma barra transpalatina para evitar a vestibularização desses casos, tá certo? Então, a última imagem para ser apresentada, a gente volta para a mecânica antecipada. O esquema de dizer para você que tratar de maneira rápida
é pensar soluções terapêuticas antecipadas em fio de Naitai, mostrando assim como ótima solução terapêutica. A ortodontia ela caminha para isso. Se eu pudesse conversar com um ortodontista daqui a 10 anos, certamente eles estariam falando de mecânicas como essa, né? De soluções terapêuticas antecipadas e rápidas. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Então, antes de estar fazendo a finalização, também quero te convidar novamente a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos casos clínicos. A gente está postando sempre casos clínicos aqui para vocês, trazer uma nova reflexão da ortodontia em Naitai, com baixo atrito, menos chance de reabsorção reticular, oferecendo assim para você uma ortodontia mais rápida, de excelência, que consiga de fato tratar até mesmo casos complexos da ortodontia e nos colocar à disposição, tá certo, pessoal? Estamos à disposição, nosso canal aqui continua, te vejo na próxima e até logo!